Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre perspectiva, como conceber espaços interiores e exteriores, que vai ajudar muito vocês nas outras aulas, inclusive na aula de teatro. Vamos lá? Como prometido na aula anterior, pessoal, vamos primeiramente à proporção de um corpo humano. Imagina uma pessoa aqui, né, nessa linha, não uma pessoa. Vamos dividi-la em 8 partes iguais, tá? Então eu vou usar até centímetro para facilitar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aqui é o finalzinho. Então, 8 partes. Uma dessas partes, ó. A primeira parte vai ser a cabeça, tá? Uma cabeça é essa primeira parte, uma parte. E a gente vai sempre estar falando em partes, quantas cabeças dão, né, um corpo. Então a gente está falando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o tronco, né, ele vai dar 2 partes, tá? O ombro, 2 partes, uma para cada lado. Você pegar aqui os centímetros, você joga um para cada lado, para ter noção da largura. Então aqui a base, o tronco seria mais uma parte. A cintura, mais uma parte, tá? Só falar, professor, e a largura? A largura é mais ou menos nessa proporção, né? Ninguém vai fazer uma coisa larga. Né? Você sabe que o ombro está nessa largura, você sabe mais ou menos o comprimento. E as pernas seriam as outras 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Sendo que o joelho seria 2 dessas partes, seria a coxa chegando até o joelho, e a outra parte chegando até o pé, onde a gente teria aqui o tornozelo. O pé seria uma nadadeira, né? Seria a proporção correta de um corpo, tá? O braço vai ser 2 partes, tá? Ele vem até a cintura. E aí, mais uma parte seria o antebraço até o punho, onde sobra a mão. Então é isso, a proporção é essa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, uma de 8. Então aqui fica até a cintura aqui, ó. 2 de 8. Tá? Aqui mais uma, ó. Uma de 8. Que seria 1, 2, 3, que seria praticamente a metade, né? Do total, né? Metade com metade em 1, né? Inteiro. Aqui as pernas, então, mais 2 de 8. Mais 2 de 8. Tá bom? Isso é para vocês entenderem a proporção. Qual que é o objetivo da perspectiva. Digamos que essa aqui é a linha do horizonte, tá? Primeiramente, a gente sempre tem uma linha do horizonte. Essa linha do horizonte, a gente escolhe a linha onde está o olho do observador, tá? Então vamos fazer um exercício bem simples, que vocês exercitem aí para terem noção do ponto de fuga. Então aqui a gente vai considerar, eu peguei bem no meio da folha, tá? No vertical, seria o ponto do observador, seria onde está o olho do observador. E a linha do horizonte é a linha como se estivesse vindo no infinito, né? Então tudo que tiver acima da linha do horizonte, a gente vai ver por baixo, tá? A gente vai conseguir ver o objeto por baixo. Tudo que tiver abaixo da linha do horizonte, a gente vai conseguir ver por cima. O que tiver bem no eixo da linha do horizonte, a gente não vai ver nem em cima nem embaixo, a gente pode ver as laterais. Aí vamos fazer quadrados, tá? Em várias posições. E vamos puxar a perspectiva disso daqui.
Então aqui é observador. O que é observador? É o olho do observador. Então vamos supor que tivesse uma cabeça aqui. Aqui seria a linha dos olhos dele. Então lá na linha do olho dele a gente estaria aqui. Então todos os pontos seguem em perspectiva. Olha, todos os pontos vão em direção ao olho, ao eixo, que é o ponto do observador. Com régua, se vocês quiserem fazer com régua, né? Para ficar certinho. Como é uma caixinha, nós vamos fazer ela mais curta, tá? Só para vocês terem, então, pode ser um retângulo ou uma caixinha mais retangular ou quadradinha. Essa é uma perspectiva com um ponto de fuga, tá? Vertical são verticais, isso pode parecer meio óbvio, mas vocês vão entender. Horizontais são sempre horizontais. E as outras linhas sempre vão em direção ao observador, ao ponto de fuga, tá? Esse esquadro é uma maneira, eu estou usando 2 esquadros, tá? Que eles facilitam a maneira da gente manuseá-los, tá vendo? A gente consegue ter todas as horizontais aqui, tá? A gente tá com a linha bem em cima da linha, a gente segura um esquadro maior, vai movimentando. Aqui todas as verticais estão aqui, todas as horizontais estão aqui. Perceberam então que acima da linha do horizonte a gente consegue ver por baixo do objeto e uma das laterais. Por baixo do objeto e uma das laterais. Quando está na linha do horizonte a gente só vê a lateral, a gente não consegue ver nem em cima nem embaixo, né? Porque isso aqui está em perspectiva. Lateral, aqui a gente vê, olha, ele está um pouquinho acima da linha do horizonte, então você consegue ver um pedaço da parte de baixo. E essa linha aqui, olha, ela está errada, ela é assim, olha, esse pedacinho não é reto. Ela forma horizontal, horizontal, tá? Esse aqui a gente apaga. E aí a gente vê esse pedacinho aqui por baixo, vou até reforçar para vocês verem melhor. E a gente vê a lateral. Esse aqui a gente consegue ver a parte superior, assim como esse. E a gente consegue ver a lateral. Beleza? Agora vamos para um exemplo de perspectiva interna, pessoal. Vocês podem traçar um quadro, a gente chama isso de quadro como se fosse uma parede no fundo, tá? Aí nós temos o observador, lembra do nosso garoto, do nosso hominho, pode ser um observador. O ponto de fuga sai do olho dele, lembra? Saindo do olho dele, passa pelo quadro, passa pelo quadro, tá? Sempre saindo do olho dele, passa pelos, vamos supor que fosse uma parede, que é o quadro, que é o fundo, tudo sai do olho dele, tá? Então a gente tem a linha vocês conseguem ver que nós temos uma parede no fundo, teto, parede, tá? Quer desenhar um objeto nesse espaço? A gente sai com, vamos supor que eu queira aqui um sofá. Quero ver um sofá aqui nesse espaço. Tá? Então meu sofá começa aqui. Ó, vai lá pro fuga, né? Vertical, lembra? Vertical é sempre vertical. Horizontal é sempre horizontal. Então aqui, se tiver encostado na parede, né, saiu de lá, saiu do quadro, dessa quina, dessa quina, dessa quina, dessa quina. Então está encostado, esse móvel está encostado. O sofá tem mais ou menos essa altura. Isso aí a gente vai na proporção com um bom senso. Existe uma maneira de medir tudo isso, mas é mais complexo. Eu acho que o que a gente precisa é suficiente. Então, se tem um sofá aqui,
tem um encosto. Esse encosto vai lá pro fuga também. Vai lá pro fuga também. E a linha horizontal, como eu sempre falo, é horizontal. Vertical é sempre vertical. Horizontal, sempre horizontal. E o que está no fuga vai lá pro fuga. A gente começa a ver um objeto aqui nesse espaço. Tá? Mesma história da janela, depois a gente desenha uma janela aqui nessa parede. Vocês querem ter mais uma peça aqui? Vamos pôr um objeto aqui, né, que está encostado nessa parede e está saindo para frente. Então sai daqui como se fosse um armário. Ó, horizontal, horizontal, um armário que vem até aqui, ó. Vertical, ó, sempre paralela à vertical, sobe, sobe. Se ele está acima, lembra da linha, vou até pôr em vermelho pra vocês verem, a linha do horizonte, ó, que é a linha do observador. Se ele está acima, você vê o teto ou não vê o teto. Se estiver abaixo, você veria abaixo. Essa aqui sobe, bateu lá na parede, na vertical. Vamos fazer duas situações, quer ver? Olha, se está abaixo da linha do horizonte, você vê a parte de baixo. Então você viria aqui, horizontal, horizontal. Aqui vai lá pro fuga, horizontal, horizontal. Então você viria essa parte. Se o armário fosse alto, você subindo ele mais, ó, vertical, mais lá para cima. Ele viesse até aqui, ele vai lá pro fuga, lembra? Ó, lembrando, vai lá pro fuga. Aí você não vê vertical, vertical. Você não vê o teto, né? A não ser que fosse um armário aberto. Olha, vamos fazer assim, ó, como se fosse um armário que tem uma peça em cima, né? Aí você vê o cantinho dele lá. O cantinho tá lá, tá coincidindo com o canto da parede lá, né? Aí você vê umas portas, como se fossem umas portas aqui em cima. Lembra daquela história da porta? Ó? Se fosse medindo a diagonal, ele deu certinho praticamente aqui no meio. Então você consegue ver esse teto, certo? Aí você tem uma horizontal aqui, com auxílio de outro esquadro, você consegue ver. Você consegue ver certinho. Então, essa horizontal tá aqui, bateu lá, aí aqui vem lá pro fuga, ó. Puf. Então essa aqui, essa área aqui é o forro lá de baixo do armário, que você vai ver aqui em perspectiva. Esse aqui é o tampo do armário, como se tivesse um tampo de apoio aqui, tá? E aí vocês veem todos os elementos que vocês vão colocando e vão criando esse espaço. Se tivesse uma janela aqui, saindo daqui, ó. Vamos desenhar uma janela aqui, ó. Uma janela que sai daqui, vai pra lá. Vertical é vertical. Vertical é vertical. Parece óbvio, né? Mas só para vocês guardarem exatamente. E a gente vai ver a espessura da parede. A espessura vai estar na horizontal. 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 Saindo daqui, novamente também do olho. Fazer aquela divisão da janela, lembra? Diagonal. Vocês conseguem achar exatamente o meio. Vai estar em perspectiva. Okay, no sofá vocês podem fazer esses elementos para dar mais aparência de almofada. E o piso, gente, o piso já rabisquei aqui para vocês entenderem. Marquem aqui, pegam uma medida da régua, meçam 1 centímetro, meio centímetro, 15 milímetros. Marcam nesse quadro, que é uma parede. De lá vocês saem com as linhas sempre
em perspectiva, indo em direção ao ponto de fuga. Traçam todas as linhas. E a distância vocês fazem aquela dica que eu dei. Pega a diagonal, né? Começo e fim. E até o final. Pega a diagonal e liguem. Façam uma linha diagonal. Quando ela for cruzando com essas linhas em perspectiva, é o tamanho das placas do piso, tá? Aí vocês veem, ó, cruzou aqui, eu venho e passo. Cruzou ali. Aí está um espaço interno, só ir colocando elementos, seguindo essas regras. Então, pessoal, essa perspectiva então que vocês vão montar vai servir para a próxima aula para a gente começar a fazer uma ilustração dela, tá? Com colagens, eu vou deixar as dicas lá no Google Class e também vai servir para vocês nas aulas de teatro e as outras matérias, ok? Até a próxima, valeu!